Olá pessoal, aqui é o professor Maroni Beckman, professor de matemática. Estamos aqui no projeto das atividades curriculares complementares. Hoje a gente vai dar uma aula de matemática sobre conjunto, né? Primeiro conteúdo que a gente estuda lá na primeira série, uma noção das noções gerais do que é o conjunto, do que é um conjunto. O que nós vamos estudar sobre conjunto nessa aula de hoje, professor? Ó, a gente vai ver o conceito, né? Como é que é, o que é um conjunto, né? Representação, como é que eu posso representar um conjunto, as várias formas de representação. Vamos ver também algumas relações, que é a relação de pertinência, a relação de inclusão, né? Vamos falar também de subconjunto. Então a gente vai dar um apanhado inicial sobre a teoria dos conjuntos, que é um conteúdo que serve de base também, além dela ser importante por si só, ela serve de base também para o estudo das funções, que o aluno da primeira série vai estudar ao longo do ano, certo? Conhecer os conjuntos numéricos. Então é uma aula bem importante também para os outros conteúdos que vocês irão estudar mais para frente, beleza? Então vamos lá, na aula de hoje, conjuntos, noções iniciais. Primeiro, o que é um conjunto, professor? Como é que eu posso definir? Olha, o conjunto, ele entra para aqueles conceitos matemáticos que não tem definição fechada, certo? Você pode apenas dar uma ideia, né, do que é um conjunto. A gente chama aqui, conjunto é um conceito primitivo. É aquele conceito que ele consegue definir os outros, mas por si só ele não tem uma definição fechada. Mas a gente pode conceituar, tá? O que a gente fala de conjunto? Conjunto, galera, é um agrupamento, é uma reunião de elementos, de objetos. Então, quando alguns elementos se reúnem, e esses elementos têm alguma característica em comum, eles formam um conjunto, tá? Então, a melhor maneira de você conceituar conjunto é dessa forma. É uma reunião, é um agrupamento, é uma coleção de objetos, certo? Essa é a ideia do que é um conjunto, tá? Por exemplo, a turma de vocês, minha primeira série lá do ensino médio, minha turma A, aquilo ali é um conjunto? Sim. Quando os professores estão reunidos lá na sala dos professores, eles formam um conjunto? Formam também. Ô, professor, então por que não se pode definir? Já sei até o que é conjunto. Porque assim, a partir do momento que você define que conjunto é uma coleção, existe o conjunto unitário, né? Que não é coleção, mas de um só é considerado conjunto também. Por isso que a gente dá só uma ideia, uma noção, para a gente entender o que é. E existem algumas formas de representação. Como é que eu represento, como é que eu olho uma expressão matemática e reconheço ali como um conjunto? Então, existem umas representações que a gente vai listar para vocês aqui. Uma representação por enumeração. Como é isso? Quando você lista os elementos desse conjunto. Por exemplo, eu tenho um conjunto A, geralmente se usa letras maiúsculas, né, para representar conjunto. E você coloca entre chaves aqui, vou botar o conjunto aqui das vogais. A, E, I, O e U. Pronto. Isso aqui nós chamamos que é uma representação por enumeração, onde você lista os elementos que fazem parte daquele seu conjunto. Tá? Eu tenho um conjunto B formado pelos números naturais. 0, 1, 2, 3... 4. Professor, mas aqui não dá para listar todos. Não, não dá mesmo. Porque existe, daqui a pouco a gente vai ver, um conjunto finito de elementos, né? Como esse meu conjunto A, e um conjunto infinito, representado por esse conjunto B. Tá? Mas é uma forma de você representar. Você coloca os elementos entre chaves e lista os elementos. Quando ele é um conjunto infinito, você coloca uma reticência para indicar que aquilo ali existe uma continuidade. Certo? Então, turma, essa é uma forma de você representar. Você está representando, você está enumerando, você está listando aqueles objetos, né, aqueles elementos que fazem parte daquele seu conjunto. Certinho? Existem outras formas de representação, quando você representa por uma característica comum. Por exemplo, vou montar aqui um conjunto A. Esse conjunto A vai ser formado pelas escolas do Estado. Escolas que são gerenciadas pelo Estado do Maranhão. Então, aqui é uma característica, né, comum. Eu não listei, eu simplesmente coloquei uma característica que agrega, né, os elementos desse conjunto. Eu tenho um conjunto B
formado pelos professores de matemática. Professores de matemática do Estado do Maranhão. Então, nesse caso aí, esse conjunto é formado pelos professores do Estado do Maranhão. Tá? Você deu uma característica que agrega, porque quando você forma um conjunto, esses objetos que fazem parte desse conjunto têm alguma coisa de ligação, né? Eles têm uma característica comum. São elementos de mesma natureza para poder formar um conjunto. Certo? Muito bem, então isso é uma característica. Você pode também atribuir uma propriedade, uma característica matemática, tá? Já voltado para a nossa matemática. Eu posso dizer, por exemplo, que eu tenho um conjunto, vou chamar esse conjunto de conjunto C, formado pelo número x, chamei esses números de x, tal o quê? Esse número x é par. Olha como eu representei, já que já está usando uma linguagem mais técnica, né? Uma linguagem mais matemática. Então, eu estou dizendo que esse conjunto C, que eu chamei de x, esses elementos, são formados pelos números pares. Então, a característica que eu dei foi uma propriedade, uma característica matemática. Eu posso dizer também, ó, que eu vou chamar um conjunto D, chamar esses elementos aqui de x, tal que x é menor do que 10. Quando a gente falar de número numérico, eu vou chamar de número natural. Vamos supor que esse x é um número natural menor do que 10. Então, nesse caso, eu estou representando, dizendo que quem faz parte desse meu conjunto? Os números menores do que 10. Tá? Então, essa aqui é uma forma de você representar também um conjunto, né? Principalmente os conjuntos numéricos, né? Na frente nós vamos estudar intervalos numéricos, que é um conjunto também. Certo, turminha? Então, essa aqui é uma forma de você representar um conjunto, tá? A outra forma, turminha, não menos importante, é o que nós chamamos de diagrama, o diagrama de Venn, certo? É uma forma que você representa também e usa muito na resolução de exercício, que é um diagrama. Pessoal, o que é um diagrama? É um espaço, você delimita um espaço, né, geométrico, onde os elementos que compõem esse conjunto estão dentro daquele espaço. Tá? Um exemplo, professor, beleza, vou dizer que esse conjunto A, formado aqui, ó, aí eu posso colocar aqui dentro aqui os elementos que fazem parte aqui do conjunto A, ó. Então, vamos supor que o conjunto A é formado aí pelos elementos 1, 2, 3, 4 e 5, certo? Então, essa é uma representação por diagrama, não é isso? Tá? Você pode representar dois conjuntos também, ó. Olha, uma representação que se usa muito, aqui é um conjunto A, aqui é um conjunto B. Olha, professor, engraçado, o senhor colocou esses dois conjuntos entrelaçados, né? Tem uma parte que pertence aos dois, ao espaço dos dois, pode acontecer isso. Eu posso ter dois conjuntos que eles têm elementos comuns. Né? Na próxima aula de conjunto nós vamos falar de interseção. A gente vai verificar que essa parte comum aqui, ele é chamado de interseção. Então, turma, isso aqui é uma representação. Tá? Representação através do diagrama, onde você constrói um espaço, né, e você insere, né, aqueles elementos dentro daquele espaço. Então, o conjunto A é formado para todo mundo que estiver dentro desse espaço. Ok? Então, tá claro? Vimos aqui até agora o que é um conjunto, o conceito, a ideia do que seja um conjunto, como coleção, como agrupamento, como reunião de objetos. Vimos também como é que eu posso reconhecer as representações que existem, alguns mais utilizados na matemática, outros menos utilizados, né? Aqui, por exemplo, uma forma bem utilizada por enumeração, por característica comum também, o diagrama também, certo? Agora nós vamos estudar duas relações importantes, que é a relação de pertinência, né? E a relação de inclusão, tá? Isso às vezes confunde o aluno. Tá? Relação de pertinência e relação de inclusão, ele vai, às vezes, criar uma certa confusão. Tá? Mas vamos definir bem o que é uma relação de pertinência e o que é uma relação de inclusão para a gente não fazer a relação errada. Tá? Olha só. O que é uma relação de pertinência?
Na relação de pertinência, você vai usar dois sinais, certo? O sinal que parece um ezinho meio achatadinho, que significa pertence. Pertence, esse ezinho significa a palavra pertence, é importante na matemática. A gente conhecer os símbolos, né? A matemática tem a sua linguagem, tá? Então aqueles símbolos a gente tem que saber o que elas querem dizer. E um ezinho cortado, que significa a expressão não pertence. Sim, professor, quando é que eu uso essa relação? Essa relação, ela serve para quê? Ela serve para você determinar se um elemento está presente ou não está presente em um conjunto. Perceba que eu usei a palavra elemento e usei a palavra conjunto. Por que eu estou enfatizando isso? É justamente para você não confundir. Porque a relação de pertinência você vai usar quando você for dizer que um elemento está presente ou não está presente num conjunto. Então, que fique bem claro que a relação de pertinência é uma relação que se faz entre elemento e conjunto. Certo? Por que isso, professor? Porque a relação de inclusão não é bem assim. Certo? Então, quando é que eu uso a relação de pertinência? Primeiro, para saber se um elemento está presente ou não está presente num conjunto. Se ele faz parte e se ele não faz parte do conjunto. Por exemplo, aqui nesse nosso exemplo, a letra A, ela pertence ao conjunto A? Pertence. A letra J, ela pertence ao conjunto A? Não pertence. O número 4 pertence ao conjunto B? Pertence. O número 1/2 pertence ao conjunto B? Não pertence. Certo? Então veja só, se eu tenho uma situação aqui, ó. Um exemplo, tá aqui o conjunto A, eu vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Aí eu vou dizer o seguinte, vou botar duas proposições para você dizer se é verdadeiro ou é falso o que eu estou falando. Eu vou dizer aqui, turma, que o 2 entre chaves pertence ao conjunto A. Para julgar se isso é verdadeiro ou falso. Elemento 2 pertence ao conjunto A. Vou botar aqui o 2, vou colocar aqui o 3. Essa proposição, qual é verdadeira? Tá? Tem duas proposições, essa aqui a gente vai julgar se essa informação é verdadeira ou é falsa. O elemento 3 dentro do chave pertence ao conjunto A, essa proposição é verdadeira? Só é, o 3 está bem aqui, ó. Então isso é verdade. Não é verdade. Como não, professor? Porque, turma, a partir do momento que você bota esse 3 entre chaves, você dá uma roupagem dele de conjunto, certo? Então isso aqui é um conjunto formado pelo elemento A. E se isso aqui é um conjunto e isso aqui é um conjunto, eu não posso usar a relação de pertinência. Eu terei que usar uma outra relação, que é a relação de inclusão. Então isso aqui está falso, porque entre elementos, entre conjunto e conjunto, eu não uso relação de pertence e não pertence. Deixei bem claro. Agora, veja só, quando eu coloco assim o 2 sozinho, ele não tem entre chaves, perceba que nenhuma forma de representação faz isso com o conjunto. Deixa ele sozinho. Agora assim, ó, isso aqui é um elemento. Eu posso usar pertence e não pertence? Posso. Ele está presente? Está. Então isso aqui é verdadeiro. Tá claro, turminha? Entenderam aí quando é que você usa a relação de pertinência? Pertence e não pertence, quando você associa elemento, ele está bem caracterizado que é elemento, ele não pode estar assim, ele não pode estar assim, ele não pode estar dessa forma, ele está na forma de elemento. Beleza, professor, entendi a relação de pertinência. E essa relação de inclusão, professor? Quando é que eu uso a relação de inclusão? Aí sim. É quando um elemento, um conjunto está contido no outro conjunto. Tá? Como é que isso acontece? Veja bem. Então aqui você vai usar os sinais de um Czinho achatado, significa está contido. Está contido. E um Czinho cortado não está contido. Certo?
Além desses sinais, de está contido, não está contido, a gente pode usar o sinal de contém, que é um C virado para cá, contém, e um C cortado significa que não contém. Sim, professor, como assim não entendi esses sinais? Beleza. Vamos imaginar a seguinte situação, certo? Eu tenho um conjunto A. Então, galera, vamos lá. Eu botei aqui um conjunto A, só colocando aqui, pessoal, que eu esqueci, ó, não contém, tem que cortar aqui o tracinho, beleza? Então, eu tenho um conjunto A e aqui eu tenho o conjunto B, formado pelos elementos 2 e 3. Eu pergunto uma coisa para vocês, pessoal. Os elementos do conjunto B, todos eles pertencem ao conjunto A? Só sim. O 2, ele está aqui no conjunto A. O 3, ele também está no conjunto A. Se isso acontecer, se um determinado conjunto, todos os seus elementos pertencem ao outro, quer dizer que ele está contido. Eu falo que o conjunto B, ele está contido no conjunto A. Por quê? Porque todos os elementos de B, eles pertencem ao conjunto A, certo? Olha, a representação por diagrama, ela ajuda bastante a gente estabelecer essa relação e visualizar melhor essa relação de estar contido ou não estar contido. Veja só, vamos colocar aqui o conjunto A. O conjunto A com os elementos 1, 2, 3 e 4. Beleza, aqui o conjunto A todinho. Ora, veja que eu posso colocar bem aqui, ó, um espaço dentro do conjunto A, chamar de conjunto B. Olha só. Então veja o que acontece aí, o conjunto B, ele está dentro do conjunto A, ele está contido no conjunto A. Certo? Ah, professor, se não tiver todo, se eu tiver aqui, por exemplo, um 7, aí ele não está contido. Tá? Então como é que eu posso dizer essa informação? Que o conjunto A, conjunto B, está contido no conjunto A. Ou então, a mesma informação é que o conjunto A contém o conjunto B. É a mesma informação. Certo? Então você pode dizer da mesma forma. Certinho? Então, a ideia de estar contido é essa, é uma relação entre conjuntos. Um conjunto, para estar contido no outro, todos os seus elementos têm que pertencer a ele. Tá? E aí, professor, o senhor falou aqui de subconjunto. Se isso acontecer, tá? Se um conjunto B está contido no conjunto A, estiver contido no conjunto A, isso quer dizer que B é um subconjunto de A. Ele está dentro de A. Tá? Então, nessa relação que você pode justamente estabelecer essa ideia aqui de subconjunto. Tá? Conjunto B é subconjunto junto de A. Certo? Beleza? Então agora a gente vai fazer algumas questões, alguns exercícios sobre essa parte inicial da teoria dos conjuntos. Vem aqui comigo. Ok, pessoal? Então vamos fazer algumas questões envolvendo o conjunto. Ação alternativa correta a respeito do conjunto formado pelos elementos 0, 1 e 2. Certo? Então ele colocou esse conjunto e pediu para a gente julgar qual opção é verdadeira. Aqui fala que o elemento 2 não pertence a A. Isso é verdadeiro ou é falso? Isso não é verdade. Tá? O 2, ele pertence sim a A. Ele é um elemento de A. Então não pode ser a letra A. Letra B. Esse conjunto com a bolinha cortada significa conjunto vazio. Conjunto vazio pertence a A. Olha, pessoal, como a gente falou para vocês. Se vazio é um conjunto e A é outro conjunto, eu não posso usar a relação de pertinência. Eu poderia dizer está contido. Né? Se fosse estar contido, beleza. Pertence não, porque pertence é uma relação entre o quê? Elemento e conjunto. E vazio é conjunto. Tá? Então, sinal que está errado. Não pode ser aqui. Elementos 0 e 2 está contido em A? Não. A gente não pode usar, porque essa aqui está na notação de elemento, certo? 0, 2 não está entre chaves. Então, eu não poderia usar está contido, porque está caracterizado como elemento, tá? Então, isso aqui
está fora. Certo? Letra D, o elemento 1 pertence ao conjunto A, essa aqui é a opção verdadeira. Certo? E mais uma vez a E está errado porque vazio eu não posso usar nem relação de pertence e nem relação de não pertence. Se ele está contido ou não está contido. No caso especificamente do vazio, ele está contido em qualquer conjunto. Tá? Então essa opção também é falsa. Resposta correta, letra D de dado. Beleza? Vamos para a nossa segunda questão. Seja A o conjunto formado pelos múltiplos de 3. Sobre o conjunto A é correto afirmar. Então o conjunto A, turma, é formado pelos números múltiplos de 3. Começa no 0 e vai de 3 em 3, certo? E sobre esse conjunto ele pergunta, tem um número finito de elementos? Não, isso aí é falso. Né? Se é os múltiplos de um número é um conjunto infinito de termos e não finito. O número 3 não pertence a esse conjunto. Também é falso, né? O 3 ele é múltiplo dele mesmo. Todo número ele é múltiplo dele mesmo. Tá? Então ele pertence a esse conjunto, então não pode ser a resposta a letra B. Letra C, o conjunto A é um subconjunto conjunto dos números naturais. Turma, será que todos esses elementos aqui estão presentes nos naturais? Isso é verdade? Todo número múltiplo de 3 é natural? É sim. Tá? Ele está presente, está dentro do conjunto dos naturais. A resposta é a letra C. Mas vamos ver as outras? O conjunto dos naturais é um subconjunto do A. Não, é o contrário. Né? E o número 0 não pertence ao conjunto A. O 0 pertence ao conjunto de todos os múltiplos naturais, certo? Então, de fato, a nossa resposta correta é a letra C de casa. Beleza, turminha? Vamos agora para a nossa terceira questão. Observe os conjuntos A, B e C, representados pelo diagrama, assinale a alternativa correta. Letra A é um subconjunto de B? Turma, o A é subconjunto de B? Não, pelo contrário. Né? Não é o A que está dentro do B. B é um subconjunto de C? Também não é verdade. Né? Olha o conjunto C aqui e olha o conjunto B. Eles não têm nem elementos comuns. Certo? C é um subconjunto de A. Apesar do conjunto C existir alguns elementos que pertencem a A, você vê que uma parte do conjunto C, ele pega aqui do conjunto A, mas ele não está totalmente inserido. Se ele tivesse totalmente inserido, sim. Mas não é o caso. B é um subconjunto de A. Resposta correta, letra B. Ó. Perceba que todo o conjunto B, ao contrário do que acontece com C, todo ele está inserido no conjunto A. Então, de fato, ele é um subconjunto de A. Resposta correta, letra D de dado. Ok, turminha? Galera, acesse o plano de estudo para mais informações.